Olá, pessoas da internet, bem-vindos e bem-vindas a mais uma avaliação de sites, onde eu pego sites aqui de pessoas que estão tentando fazer SEO e estão tentando monetizar e ganhar dinheiro com sites e dou minha opinião sincera. Se você ainda não me conhece, eu sou Thaís Ladra, especialista de SEO aqui do canal. Dou várias dicas e inclusive tem um curso gratuito aqui no canal para você poder fazer e aprender sobre SEO. E eu vivo disso, acho que basicamente há uns 7 anos, tá? Vivendo de sites na internet. Então, ó, é o que eu faço. Não é o que sou, mas é o que eu faço para ganhar dinheiro, tá? Inclusive, eu peguei hoje para avaliar o site do Gustavo, ele deu autorização formal. Se você quiser também participar desse quadro aqui do canal, é só você enviar para o meu e-mail contato@taisladler. Opa, já esqueci como que é meu nome. taisladler.com.br .com.br, beleza? Então, contato@taisladler.com.br. Manda um e-mail lá, assunto, análise de sites, manda seu site, conta sua história, e aí a gente vai te selecionar. Já tem uma galera na frente? Já tem uma galera na frente, mas uma hora pode ser você que vai aparecer aqui no canal. Desta vez, quem vai aparecer é o Gustavo, ele me chamou também no Telegram, e ele mandou uma série de dúvidas, eu fui respondendo, porque ele também assistiu alguns vídeos ali do canal, então sentindo o dever de tirar dúvidas, mas pelo que ele fez aqui, ele tá com muita dúvida se o site dele, que é um site de calculadoras, consegue bater de frente com um site antigo, porque ele já mapeou o cenário, então tem sites ali desde 2018, por exemplo, ativos no ar, sites de calculadora, e ele quer saber se ele consegue monetizar, se ele consegue bater de frente com esses sites, tá? Então a gente vai fazer uma análise muito do viés competitivo dele, então a gente vai pegar ali um grande player para ele ter basicamente benchmarks. O que são benchmarks? São metas de referência para ele ter do nicho dele. Então, o que, que um site do nicho dele tem de performance? Então, na onde que ele tem que atingir? Tá? Qual que é a meta dele como site? Ah, tem que ter 10 mil visitas por dia. Exemplo banal. Tem que brigar com ele por essas palavras-chave. Então, traçar realmente um cenário competitivo para ele, que é o que geralmente a gente faz quando chega num projeto e a gente não tem referência nenhuma. Então, a gente vai olhar para o concorrente dele e ver o que, que eles fizeram para ele conseguir ali ter uma noção para onde que ele vai e se realmente compensa. Mas já adiante, se tem site desde 2018, que é o que ele falou aqui, então sim, a gente tem um cenário muito competitivo no caso dele, então tem que ver quais calculadoras que ele vai criar e por que, que ele vai criar. Eu acho que isso faz muita diferença nesse projeto. Então, a estratégia que ele vai usar por trás. Porque tem calculadora que é mais fácil de criar, para ele validar também, que foge de nichos de saúde, de nichos de decisão financeira. Porque se ele for ficar no nicho decisão financeira e decisão de saúde, aí é Your Money, Your Life. Então, o site dele tem que ser um site Your Money, Your Life. Essa sigla significa, tá, em SEO? Então, decisões financeiras e decisões de saúde, o Google trata de uma maneira diferenciada. Então, esse site tem que ter sinais de confiança lá dentro, confiabilidade, né? Então, desde quem está validando, né, essas calculadoras é importante ter nas páginas, mas também conteúdo sobre assuntos ali relacionados à decisão financeira. Que, pelo que eu passei, ele já criou algumas calculadoras desse nicho. Então, assim, tomar um pouco de cuidado. Acho que é só isso. Porque se ele fosse concentrar nisso, então aí tem que fazer um trabalho específico de AIT. Não que não tenha que ter AIT, né? Experiência, autoridade, confiabilidade, enfim, esses sinais que você coloca na página. Não que não precisa ter nos outros sites, o AIT. Mas no caso dele, se ele for para o nicho de finanças e nicho de saúde, aí é um trabalho à parte, tá? Beleza. Então, o primeiro papo, ele já começou assim. Porque é o seguinte, eu tenho plena consciência que o tipo de site que quero crescer é muito grande, tem concorrências absurdas com domínios com existência desde 2018. Se você está vendo o domínio desde 2018, então sim, isso também é um fator de ranqueamento, domínios antigos com histórico de ranqueamento. É difícil você tirar um site desse das 3 primeiras posições, tá? Imagino que eu esteja no caminho, mas estou bem perdido se só continuo fazendo o que já estou fazendo
e se é possível fazer esse tipo de site crescer. É possível fazer esse tipo de site crescer porque tem algumas calculadoras que são bem fáceis de criar e também fogem desse cenário competitivo, tá? Por exemplo, calculadora de Google AdSense. Não tem a ver com nicho financeiro, não tem a ver com nicho de saúde. Poucas pessoas fazem isso, tá? E se você desenvolver uma dessa, você consegue facilmente pegar a primeira página, sem esforço, entende? Então, antigamente era muito difícil você fazer funcionalidades para dentro dos sites. Inclusive, eu já ranqueei, eu estava falando ontem na aula da comunidade de SEO. Se você não conhece, tem uma comunidade de SEO onde a gente tem aulas lá avançadas de SEO, desde o nível básico até o avançado. E eu estava falando para eles que em 2020 eu ranquei para calculadora de déficit calórico. Beleza? Eu ranquei para isso e também ranquei para o que é déficit calórico no blog. E aí, o que estava acontecendo? Eu consegui ali ficar nas primeiras posições para dentro do blog, o que é déficit calórico. Mas só que eu tive que entender a intenção de busca, que é algo que começa a rolar basicamente ali em 2020 mesmo, tá? Então, em 2020, as pessoas que estão fazendo SEO, que estão fazendo sites, começaram a pensar, caramba, o que será que essa pessoa quer ver dentro da minha página? Porque se você entregar isso para ela, o Google vai te ranquear lá em cima. Então, você deixa de pensar em palavras-chave, você tem que colocar palavras-chave dentro do texto, e acaba pensando, o que esse usuário quer ver? Então, foi basicamente o raciocínio que a gente fez ali. A gente fez, quando eu falo, é eu e o meu amigo William, que a gente ranqueou para déficit calórico. É assim que escreve déficit calórico? Acho que é isso mesmo. Enfim, será? Deixa eu colocar. É isso mesmo. Pô, questionei meu português por um. Questionei meu português por um breve momento. Tá? Mas se estiver errado, também me perdoe. Na minha área de conhecimento linguística não é minha área de conhecimento principal. Mas eu e meu amigo William, a gente fez ali um blog, a gente escreveu sobre déficit calórico, beleza? A gente ranqueou, era um blog específico do nicho de fisioterapia e saúde, tá? Aí ranqueou ali na primeira página. Mas o que a gente percebeu? Que a gente estava dando as fórmulas matemáticas para as pessoas calcularem. E a gente pensou, caramba, e se a gente colocar a calculadora aqui? Porque os concorrentes não fizeram. Vamos desenvolver uma calculadora. Aí eu fiz ali uma calculadora também, uma gambiarra usando formas e ranqueou na primeira posição. Porque a gente entregou a calculadora junto com o texto. Não foi só o texto de blog, a gente desenvolveu uma funcionalidade para entregar para o usuário o realmente que ele queria, que era calcular o déficit calórico dele, queria entender também sobre o déficit calórico dele. Então, a partir do momento que eu consegui resolver a intenção de busca, eu melhorei meu ranqueamento. Então, quando você passa a pensar nisso, eu tenho que resolver a intenção de busca, você consegue aumentar o ranqueamento. Basicamente é o raciocínio que rolou ali nos anos 2020, tá? Que é na época da pandemia. Atualmente, na fase que a gente está em 2026, a gente tem que resolver a intenção de busca, então tá mais fácil desenvolver as calculadoras com IA e com inteligência artificial, sem dúvida. Então, por isso que ele consegue escalar agora um projeto como esse, tá? Mas a questão é o seguinte, ele também tem que pensar na semântica e no Knowledge Graphic, que é uma coisa assim, que tá tendo no site dele. Não, ele não fez um SEO moderno. Tem muitas coisas também relacionadas à arquitetura que ele não fez, então ele tem que começar a pensar na arquitetura do site dele para ele fazer o projeto dele performar, que é o que eu ensino nas aulas da comunidade, inclusive vou deixar o link aqui. Porque se você começa a pensar como que vai ser a arquitetura do site, a arquitetura mais básica possível, você consegue conectar as páginas entre si e fazer com que o Google entenda o contexto daquele site e o que é aquele site, que é exatamente o que precisa atualmente para você ranquear também para as inteligências artificiais. Não estou falando que não vai ranquear assim, mas estou falando que a estrutura dele é muito ruim. A estrutura do site em si é muito ruim e não está focando em SEO moderna, tá? Beleza. Aqui ele falou basicamente que ele está pretendendo fazer de 100 a 200 calculadoras até o fim do ano, então ele vai escalar a produção. Não acho que ele deve fazer muita calculadora, sabe? Se ele falasse para mim, Thaís, quero fazer 100 calculadoras por dia, insano. Porque provavelmente ia sair sem qualidade, que entra também no spam do Google. O Google não gosta que você escale conteúdo em benefício próprio, entende?
Você tem que escalar o conteúdo em benefício do usuário e até em benefício do próprio algoritmo, porque ele quer conteúdo bom. Então, a partir do momento que você começa a criar muitas páginas em benefício próprio, entende? Eu vou fazer porque eu tenho uma meta aqui e eu quero ganhar bastante. O Google ele tem um algoritmo de spam específico para avaliar esse conteúdo em escala que você está fazendo dentro do seu site, entende? Se esse conteúdo em escala tiver com baixa qualidade, você é punido. Então, assim, até que ponto você consegue escalar com IA sem perder a qualidade? Porque se você tiver um bom método de produção de conteúdo, uma boa ferramenta de produção de conteúdo, você consegue, sim, escalar o seu site bonitamente. Mas também até que ponto que você não consegue ficar refém da escala, porque se você escalar demais e você tem aquele pico de tráfego, você consegue depois manter esse pico de tráfego, você vai conseguir escalar mais, mais, mais? Será que você não vai precisar vir aqui para trás e dar manutenção nessas páginas, atualizar essas páginas? Então, esse é o ponto, tá? Mas acho que 200 calculadoras meio que, ok, atingível, né? E até que ponto também que ele vai. Depois ele fez aqui uma aula de backlinks, porque ele falou assim que ele tá projetando ali de fazer de 1 a 3 backlinks por mês. Se ele acha que é importante, eventualmente é importante, tá? O backlink, se tá começando um projeto novo, tu tem que fazer para ajudar na indexação das páginas, esse é o primeiro ponto. Então ele vai ajudar nisso. O backlink ele ajuda em muitas coisas, parece uma vitamina para o site, não sei explicar. Vai ajudar na indexação das páginas, vai ajudar esse site a sair da sandbox. Sandbox é realmente quando o seu site não performa, você não vê as páginas indo ali para mais da terceira página, entende? É como se o seu site ficasse travado. Então aí você faz ali cerca de 15, 17, 20 backlinks, dependendo do nicho, aí o seu site destrava e você começa a ranquear. Que é o período de congelamento do Google, tá? Então, já foi comprovado que existe período de congelamento. A gente teorizava isso no SEO há muitos anos. Quando vazou o algoritmo do Google, praticamente a gente viu, se eu não me engano, vazou em 2024. Praticamente a gente viu que existe esse período de congelamento que o Google passa a confiar no seu site. E ele passa a confiar no seu site depois que você recebe uma quantidade XPTO de backlinks, entende? Depende do nicho também, depende do site. Em alguns casos, por exemplo, se você fizer SEO local, isso não interfere muito, porque SEO local ele é mais fácil de você fazer. Mas o SEO nacional, sim, você enfrenta essa barreira, assim, como se o seu domínio tivesse congelado. Então, nesse cenário, a gente sempre e nunca descarta fazer backlinks. Inclusive, tem que saber muito fazer backlink, porque não tem muita informação. Tem muita informação, inclusive, no meu canal. Porque quando eu comecei a fazer, eu não achava conteúdo sobre backlinks. Aí quando eu achei, quando eu aprendi também com o pessoal da gringa, eu falei, vou trazer aqui pro pessoal. Inclusive, tem o meu serviço de backlinks. Muitas agências terceirizam os backlinks, porque você tem que fazer basicamente as 3 áreas do SEO. Quando tu tá fazendo SEO, tu tem que fazer o SEO técnico, tu tem que fazer o SEO de conteúdo, que é cuidar do conteúdo da página, criar as páginas, e tem que fazer o off-page, que são os backlinks. E tem muita gente que não sabe fazer os backlinks e prefere terceirizar com um profissional, tá? Por que terceirizar com um profissional? Porque se você for comprar por conta própria, você vai tentativa e erro. Você vai perceber que tem backlink que não é bom para o seu site. Tem backlink que é muito barato e que é backlink automatizado. E aí você não sabe identificar. Tem backlink que é web 2.0, tem backlink de comentário, tem o pior dos piores dos backlinks, e aí você vai testar no seu projeto que você quer performar, no seu projeto de dinheiro. E aí não é legal, meu querido. Você vai perceber que seu projeto vai piorar ao invés de melhorar. Então, tem que fazer backlinks ali que seja do follow, DA mais 20 para cima, e de sites que tenham tráfego. Por quê? Porque também tem uma raça de profissionais de SEO que fazem sites que criam backlinks ali de rede, né? Então eles fazem um site do zero, compram um domínio antigo, restauram ele, para dar a impressão que isso vai te passar autoridade. Então, existe muito, né? A gente chama de PBN. PBN barata, porque tem PBN boa. Esse é o ponto, né? PBN é muito boa, mas tem PBN barata, que o cara vende ali o backlink por 20, 30 conto para você. Você acha que tá arrasando, mas não, é o pior dos piores dos backlinks. Até mesmo eu, como profissional,
Já tomei vários golpes de backlinks, então imagina você, leigo, que não que não lida com SEO diariamente e não sabe o que escolher quando o assunto é backlinks, tá? Então, eu já tenho uma lista ali de mais de 2.000 sites que eu já testei, já apontei para os meus domínios, já apontei para projetos que eu ganho dinheiro, então já meio que confio no site, tá? Mas não descarta também que eu seja enganada, mas a chance é menor, a chance é muito menor, tá? Mas aqui ele conseguiu fazer um backlink aqui comigo pelo Contentor, tá? Então, expliquei para ele sobre a Sandbox, que foi o que eu expliquei, e a gente vai dar uma olhada agora no site dele, eu acho que já falei demais, e vou dando aqui minhas ideias, tá? O que dá para a gente pensar aqui quando assunto é site calculadora? Geralmente, a gente está muito acostumado com o SEO de blog e o SEO de conteúdo. Então, a gente vai ter uma hierarquia, né? Ali no HTML semântico. Então, a gente vai ter um H1, a gente vai ter um H2, a gente vai ter um H3, tá? E aí, o que acontece? A gente tem o HTML semântico, tá? Que é algo que você tem que considerar no desenvolvimento do seu site. Vou até abrir aqui o HTML semântico. Vou pegar qualquer foto para vocês entenderem o HTML semântico, tá? Então, aqui, ó, por exemplo. Tem que ter, então, o header, o nav, o man, o article, figure, parágrafo, section, footer e a site. Aqui a gente está falando, ó, Google, aqui é o topo do meu site, ó, Google, aqui é o rodapé do meu site, ó, Google, aqui é o conteúdo acessório, conteúdo lateral, ó, Google, aqui é o MEM. Inclusive, o MEM conta de onde que, na própria documentação ali, de qualidade do Google, ele fala que é na onde que ele vai buscar o conteúdo para ver se o conteúdo tem qualidade. Aqui você pode colocar o article também dentro do MEM. Tem uma hierarquia, inclusive, MEM, tanto article, tá? Depois figure, para você marcar a figura, e parágrafo, nav, todo o conteúdo navegacional, geralmente vai ser um menu. Então, que a gente faz aqui? A gente vai marcar para o Google no HTML a parte do conteúdo mais importante, entende? Isso ajuda o crawler a navegar e realmente ir para a parte do conteúdo mais importante, entende? Isso aqui tem que estar semântico, tá? Porque tem um HTML não semântico. Então, geralmente, o cara vai desenvolver o site, ele desenvolve com muitos divs, tag spam, div, tag spam, div, tag spam, div, tag spam. Então, isso não diz nada para o crawler, né? Embora a gente está servindo o HTML, que é o que o Google vai avaliar e considerar para ver a qualidade, quando você utiliza aqui, ó, o main content, o article, o HTML semântico em si, você facilita para o crawler entender o seu site, tá? Inclusive, na era que a gente está também das inteligências artificiais, a gente pensa muito em arquitetura de site, a gente pensa muito em semântica, porque a gente quer entregar, assim, de cara para a IA e para os crawlers também ali das IAs o conteúdo, ou o resumo do conteúdo que ela vai ver na página, tá? Eu acho que o básico, assim, que você pode fazer no site, você vai começar a desenvolver um site, seja com IA ou não, aprenda HTML semântico, tá? Por quê? Eu tava lá no site dele, vamos abrir aqui, meu cálculo online, eu vi que tem algumas deficiências já de arquitetura, de semântica, por exemplo, pô, não tem um menu, entendeu? Rodapé, tem só isso aqui. Caramba, como que eu navego pelo site, tá? Então aqui, ó, tem, por exemplo, sobre nós. Deixa eu ver. Abriu aqui sobre nós. Aí parece voltar para o portal. Então parece landing pages, entende? Não sei se esse é de fato o foco, mas quando a gente pensa em SEO, a gente tem que pensar aqui na navegação também do usuário, na experiência do usuário. Então tem que considerar UX designer, tá? Não só em SEO. Então, aqui tem sobre nós no rodapé. Esse rodapé que ele muda, tá? Parece que ele é dinâmico, ele não é fixo. Eu vou clicar aqui em política de privacidade, por exemplo. Aqui explica. Deixa eu ver. Não, parece que é isso mesmo. Vamos clicar em termos de uso agora. Beleza. É isso. Se eu quiser voltar, então, tem que ser voltar painel. O que acontece?
voltar painel. Não faz sentido, tá? Porque, de novo, opa, esses scripts dele aqui tá atrapalhando minha experiência. Isso aqui, ó. Vou usar bloqueador aqui, viu? Acredito. Deixa eu fechar aqui minha câmera. Mas, de novo, como não tem menu, não tem rodapé, isso atrapalha um pouco a linkagem interna, porque a página home é a página onde a gente quer mais força, a gente quer concentrar mais força. Então, vamos supor que eu cliquei em juros compostos. A única maneira de eu voltar aqui, ó, é para eu voltar ao portal. Ou clicando aqui. Ali já tem meio que um menu, né? Mas mesmo assim, precisaria aqui colocar as páginas principais para onde ele quer levar a linkagem interna. Então, por exemplo, assim, calculadoras financeiras. Ele colocar aqui numa espécie de menu. Mesma coisa, linkar no rodapé, as principais calculadoras. Esse rodapé, estou falando que ele mudou de novo. Aquelas páginas ali relacionadas à política de privacidade sumiram. Então, acho que faltou ali o que a gente chama de header e de footer para você criar um site, principalmente com as regras ali da W3C, tá? Que é as regras de desenvolvimento ali de site na web, porque praticamente a W3C ela padronizou, deixa eu abrir aqui para vocês verem, como que a gente desenvolve os sites na web. Então tem que ter rodapé, entende? A não ser que ele queira encarar isso como um site de landing page, entende? Mas para esse já não faz sentido, meu. Então, ó, a gente hoje tem a W3C, tá? Meio que ela cria ali diretrizes de como que você vai desenvolver na web. Então, tem ali a parte do menu, do rodapé, tem a parte que eu falei do HTML semântico. Então, assim, sinto de bater o olho, isso que eu não inspecionei o código dele tão a fundo, mas que faltam algumas coisas, tá? Dentro do site. Então, isso acho que é o primeiro adendo. Depois, tem as calculadoras aqui. O que acontece? Você está fazendo a calculadora? Show de bola. No entanto, eu percebi que... Deixa eu fechar aqui. A experiência do usuário está legal, mas eu percebi que ele marcou o header, tudo, fez as metas, mas vamos ver se tem o mesmo. Tem só o header. Bastante script, hein, meu. Tem o container do mem aqui. Tem H2, H3. Tem um esquema aqui, mas esse esquema tá lá para baixo, que é o esquema de FAQ. Tem JavaScript, né? A gente está usando a função da calculadora. Tem bastante estilo também. E o copywriter. Tá. Uma coisa aqui. Isso aqui tá atrapalhando um pouco a experiência do usuário, esse script externo. Mas uma coisa que eu vi que ele colocou aqui é o FAQ para ajudar. Só faltou uma coisa dentro do FAQ, tá? Que daria para fazer, é claro, que é colocar ele dentro de uma tagzinha também. Deixa eu ver, se eu não me engano é dentro do form. É dentro do form. Não que esteja errado, né? Mas, por exemplo, aqui dentro do FAQ, falta expandir, né, o area space e o area control. Para esse FAQ ficar acessível, né? Porque, olha, ele está fechado, entende? Então, no HTML ele tem que estar assim também. Ou deixar ele todo aberto. Acho que faltou isso. Linkagem interna. Eu vi aqui que ele fez na calculadora de imposto de renda, então ele correlacionou. É uma forma de você clusterizar também as ferramentas. Ele colocou aqui o Instagram. Tem que colocar as redes sociais, todas as redes sociais.
Geralmente as redes sociais com link no follow, tá? Então, basicamente é isso. Os campos da calculadora também, acho que dá para colocar dentro de um form, elas não estão dentro de um form. Vamos ver a estrutura aqui de HTML, tá? Das principais redes H1, H2, H3. Aqui dá para fazer linkagens também. Mas tá, ele fez um texto ali de apoio para ajudar a calculadora, tá? Acho que o único ponto é, tá bom, tem uma estrutura clara de hierarquia, tá explicando a funcionalidade, tá indexando, tá follow, o canonical tá certo, título tá certo, mas validar as calculadoras. Então, colocar dentro do form, acho que precisa. Breadcrumbs poderia ter, vi que não tem breadcrumbs, acho que o menu tem muito a melhorar. Navegação global tem muito a melhorar, porque praticamente ele só volta para home e manda para o Instagram, nas páginas de calculadora. Então, uma navegação global fraca. Ele não está mandando linkagem para as principais páginas dele. Está perdendo uma oportunidade aqui, tá? Ele linka geralmente, tá? Pelo que eu vi aqui, de 2, 3 ferramentas relacionadas. Só tem que garantir que realmente está relacionada, tá? Outra coisa que falta nessa página, porque se a gente está lidando com páginas ali matemáticas, de juro composto, já entra no Your Money, Your Life. Então, ele tem que mostrar que ele é um especialista ali do nicho. Tá? Então, se ele não é especialista do nicho, como que é a metodologia dele para criar essas calculadoras? Ou qual que é a forma? Ele colocou aqui qual que é a forma, mas como que ele avaliou que isso aqui realmente está pegando de verdade? Então, o certo é ter, se ele pudesse aqui colocar um selo, sabe? Validado por especialista em finanças XPTO e colocar a build dele aqui, meu, seria incrível, tá? Então, acho que faltou essa força realmente ali do autor validar ou do especialista autorizar, porque é uma coisa que, sendo bem sincera, qualquer um consegue fazer com inteligência artificial, tá? Acho que esse é o ponto. E é até o ponto que diferencia um site que tem qualidade ou não, porque o que faz um site hoje não te copiar, não copiar o seu modelo de negócio? É realmente você ter um especialista, um expert por trás, entende? Então, o que faz hoje, por exemplo, ninguém copiar a Thais Ladler? É minha força aí a minha experiência. Ninguém tem, por exemplo, 7 anos de experiência. Pode ter 7 anos de experiência, mas talvez não tenha tantos cases de sucesso como eu, por exemplo. Então, você tem que ter algum tipo de diferencial, entende? Para você não ser para você não ser copiado no mercado. Isso em termos mercadológicos mesmo. Mas aqui dentro do site, basicamente é o mesmo raciocínio, só para analisar, porque todo mundo consegue desenvolver uma página dessa com IA. Se eu quisesse, eu também faria um site de calculadoras. Por que não faço? Primeiro que eu não quero, depois porque não é minha área de estudo principal, né? Já trabalhei bastante com site de finanças, inclusive passei pelo site da Suno, fiz também sites ali relacionados à calculadora. E aí, o que faz também esse site performar e não ser copiado é quem que é o autor por trás, ou quem que é o site por trás. Então, o site é meu cálculo online, tá bom, mas quem são os autores ou quem são as pessoas ali que validam essas calculadoras? Então, acho que sentir falta disso, a gente sabe que isso muda também muito o cenário do ranqueamento. Então, se ele puder ter alguém para validar essas calculadoras, eu acho que o jogo começa a mudar, entende? Eu testei também uma calculadora dele aqui, se eu não me engano, era uma calculadora que falava da economia de entrada e ela estava colocando uma entrada errada, né? Então, basicamente ela dava ali os juros que deveriam ser evitados, mas o cálculo dela estava errado. Então, eu validei umas 2, 3 vezes. Então, eu não sei se ele chegou a validar todas as calculadoras dele, para ver se isso é um problema funcional. Mas isso também não pode acontecer, entende? Ele tem que ter certeza do cálculo aqui que está sendo dado, se foi feito com IA. Acho que ele pode colocar uma regra ali para exibir sempre a lógica, tá? E sempre o resultado. E não ter essas inconsistências, porque se a gente está falando de decisão financeira, é muito sério.
Isso aqui não pode acontecer, não pode acontecer erros, entende? Então, ele não pode errar. Num site de calculadora desse, ele não pode errar no cálculo, ele tem que ter certeza que está validado. Por isso que eu acho que falta aqui um selo, alguma validação. Isso aqui foi revisado por especialista XPTO, então tem que ficar claro, tá? Pensando também em Your Money, Your Life, tá? Então, acho que basicamente é isso. Tem a questão da semântica, tem a questão aqui dele não colocar um menu adequado e perder a oportunidade de linkagem interna. Aqui também no rodapé, perder a oportunidade de linkagem interna. A semântica é bem importante, então ele poderia aprofundar mais ali na questão da semântica. Que mais que eu poderia falar desse projeto? O FAQ, visualmente ele está pronto, mas semanticamente ele está incompleto. Eu sei que eu falei ele que está aqui, né? Acho que está aqui. Hoje ele desenvolveu com, se eu não me engano, foi Bottom e uma div. Mas o esperado é você colocar o wire sponsored falso e o wire control FAQ1 como resposta. Então, o FAQ foi desenvolvido semanticamente errado. Acho que é só isso. Então, não que seja um hackzão de SEO, mas tá pegando isso aqui? Tá pegando, mas só que faltou qualidade de implementação, tá? Então, quando você for desenvolver no HTML, você tem que também colocar o HTML semântico dentro desse FAQ. Então, acho que esse é o ponto. Mas tem o esquema aqui, se eu não me engano, tem a hierarquia do conteúdo que ele fez. Tá legal esse conteúdo? De certa forma, sim, tá legal. Mas, como eu falei, falta muito a desejar na parte de arquitetura, né? Então, poderia ter um logo aqui, mandando para home. Que mais? Poderia, ao invés desse voltar no portal e ao invés dessa página home aqui, sem menu, ter a linkagem para as páginas dele ali, de categorias mais confiáveis. Aqui eu vi que ele já colocou, né? Meio que ele clusterizou, né? Por categorias, e isso que ele precisa também fazer ali no menu. Tá? Depois, faltou o breadcrumbs. E basicamente é isso, tá? Acho que o footer dele também tá muito fraco, se você for ver nas diretrizes de qualidade do desenvolvedor, né? E dos webmasters, a gente sabe que tem que ter páginas aqui para passar confiança. Então, como eu falei, metodologia, política de privacidade, termos de uso, contato, sobre nós. Ele fez alguma dessas páginas sim, tá? Até para quando ele aprovar no AdSense, Fluentes, AdSense isso aqui vai ajudar bastante, tá? Então, acho que faltou. Depois, quem desenvolveu as fórmulas ou quem desenvolveu as calculadoras? Precisa, tá? E qual que é a regra financeira de cada uma delas? Eu sei que ele colocou a fórmula, mas precisa um pouco melhorar. Pensando em Your Money, Your Life, não é simplesmente colocar o autor, não é simplesmente colocar o texto. Ele tem que provar a experiência desse autor dentro do site. E o esforço do autor dentro desse site, como eu falei, que é uma coisa que as pessoas não conseguem copiar. Aqui, o calendário lunar, ele explica, ele tá ranqueando, acho que na quarta ou quinta página aqui para esse texto, ele bate a diferença com o site governamental. Uma coisa que eu sinto falta a todo momento aqui tá bom, ele linkou aqui para calculadora de calendário lunar, que tá legal, essa aqui tá show. Aqui, ó, tem as luas, ó, os próximos meses. Isso aqui, como eu falei, mostra o esforço dele de criação, uma página mais difícil de copiar. Beleza. Aí, ó, vou ter que voltar para trás. Podia ter um breadth. Ih, voltei pro menu. Olha lá, tô falando. Tá. Aqui, essa URL aqui em questão, vou até pegar aqui pra vocês verem, mano. Que tá com. Tá com a URL assim, ó. Artigo lunar 6. Entendeu? Não tá seguindo também uma hierarquia, porque poderia ser, por exemplo, blog, semântica, fases da lua. Entende? Esse é um problema que se ele não corrigir agora, como tá a escrita, depois que escalar não tem muito o que resolver, né, nessas URLs, então eu corrigiria agora. Pode ser URL mais plana também? Pode. Como eu falei, existe um erro de arquitetura no site dele, tem que ser resolvido. Com urgência, com urgência. Se ele conseguir depois, como faz a arquitetura, como faz a linkagem interna, vai precisar resolver isso. Agora, sobre os concorrentes, galera, vamos ir agora para o Semrush, a gente já pega um dele.
Eu vi que ele pegou algumas palavras-chave aqui interessantes, o blog dele vem crescendo, principalmente tá com os conteúdos do blog. Eu vi que algumas coisas ali que são mais fáceis, por exemplo, ó, calculadora do iFood, que ele já foge do nicho de Your Money, Your Life, tá? Tem 1.300 de busca, não, aparentemente não é tão difícil, e foge um pouco da concorrência daqueles sites ali de 2018 que ele falou. Calculadora de multa rescisória. Entra no aspecto ali também trabalhista, não necessariamente Your Money, Your Life, né? É mais para ajudar nas questões ali, o trabalhador, né, que ele quer pesquisar, que é um nicho muito bom para AdSense. Só bate ali de calculadora, quanto que ele vai ganhar de abono salarial, todas essas coisinhas assim é muito bom para AdSense, tá? Relacionadas ao trabalho, nicho de trabalho. Tirador de senha forte. Aqui já é pedrada, meu filho. Aqui já é muito concorrido. Você vai pegar site grande. Luz de outubro, já é o artigo, mas só que, de novo, ó, o URL dele, artigo lunar, poderia ser semântica, o URL. Tá na quarta página. Deu, se ele pega todas essas fases da lua que ele já tá ranqueando bem, clusteriza, faz linkagem interna, muda aqui a URL para semântica, ele consegue subir. E olha que tecnicamente é um pouco difícil, né? É que a questão dessa lua de outubro, dessas fases de lua também, é que os sites que estão ali, geralmente é site governamental, não tem site tão nichado nisso, então ele pode surfar essa onda aqui da autoridade que ele teve com a fase da lua, tá? Vamos pegar aqui um concorrente dele, de SERP. Então, vamos pegar uma calculadora aqui. Calculadoras de datas prováveis de parto. Meu. Vamos clicar, a gente vê os players. E a gente vai fazer o benchmark dele para ver o que ele vai fazer aqui, então, nesse projeto. Bom, olha o CPC 00.4. É por isso que, geralmente, o pessoal não vai tanto fazer essa calculadora, né? Não tem ninguém fazendo anúncio para isso, entende? Enfim, mas bora lá. Vai fazer sentido para você? Não sabemos. Então tem 480 de busca e 36%. Quem que tá na frente? Fedelmax, que tem 43 de DA. Sogeps, tem 17. Tua Saúde, 22. Cara, Tua Saúde é um site que tem muita autoridade, tá aí faz um tempasso. E eles investiram nessa parte de calculadora aqui para ganhar tráfego, tá? Então, é uma estratégia que eles utilizaram. Brasil Baby Center também. Depois vem conteúdo do YouTube. Vem o Hospital Gama, Hilt, Niterói, Exames do Aleijado e Calculadora Gestacional, que é um site específico de calculadora, tá? Então, a gente vê que tem sites nichados, mas tem um gap aqui, ó, na SERP, tá vendo? Porque aparece conteúdo de YouTube, conteúdo de hospital. Então, é possível de chegar aqui. Vamos ver aqui, ó, tem mais conteúdo de YouTube, mais maternidade. Então tem um gap, tá? Tem um gap porque aparece sites lá que não tem autoridade, ó. Deixa eu pegar aqui, tá? Por que eu tô falando que tem um gap? Porque tá aparecendo um site aqui que não tem autoridade nenhuma, ó. O Hospital Gama, ou que tem abaixo de 20, por exemplo, For Hilt, PT, SH Niterói, exames de lajeado, falei aleijado? Exames de lajeado. Então tem um gap aqui para ele ranquear sim, tá? Minha opinião, ele tem que filtrar um pouquinho melhor as palavras-chave dele também, para ver onde que ele vai concorrer. Pode usar o filtro do CPC, porque se eu não me engano, ele quer monetizar com anúncios e AdSense, então é uma coisa para ele considerar, não, onde que ele vai ganhar mais também. Porque se esse CPC aqui estiver alto, né, o custo por clique do anúncio, ele vai conseguir ganhar bastante ali também com os anúncios que ele quer, com as impressões de anúncios e também com os cliques, tá? Acho que é algo para considerar na estratégia. Não é só sair criando 200 calculadoras, entende? Precisa da estratégia. Acho que o site dele precisa de estratégia. Não tem muito o que falar. Vamos pegar esse site aqui então, ó. O AS. Vamos pegar um site só de calculadoras. Tipo, ele vai bater de frente com calculadora gestacional, tá? Então, vamos pegar. Ele aqui tem 1 de DA.
o cara aqui que está correndo com ele não é o concorrente direto dele, que é um site de calculadoras, né? Mas é um site ali de saúde do governo federal, inclusive, calculadora gestacional de saúde. Pô, bizarro, meu. 67. Aqui ele tá com o AS de 30, mas não, no DA ele tem 67. Mano, absurdo. O DA de 67 é meio que insano. É, realmente. Site governamental. Ele vai pegar, de cara, muito site governamental. Ele vai pegar o Tua Saúde. Tua Saúde já consegui vencer na SERP, mas aqui Tua Saúde tem um conteúdo fora da curva também. Vou pegar aqui Tua Saúde para analisar. Eita, sai. Ih, não foi. Tirar esse aqui. Sai, tio. Que eu pago? Aqui, Tua Saúde. DA 92. Ah, não. 18 anos de autoridade. É, basicamente o que ele falou. Que tem site dele ali desde 2018, mais de 10 anos de autoridade. Tua Saúde tem muita influência na SERP e eles fizeram essa estratégia de calculadoras há muito tempo, entendeu? Então tem predisposição para ranquear. Tem a questão do tempo de ranqueamento também e a autoridade 90. Uma palavra, né? O que eu focaria com ele? Porque ele vai pegar bastante site com DA alto. Então, realmente dele objetivar um DA de 20 para ele ser mais competitivo, tá? Ele deveria melhorar a navegação do site, a arquitetura semântica, tá? Validar as calculadoras dele, porque teve uma que eu peguei que estava com erro, então validar uma por uma. Até colocar aqui, colocar uma regra de validação. Não é só sair criando calculadora. Criar um especialista ou pedir para um especialista validar e assinar pela validação. O que é esse assinar pela validação? Isso está acontecendo bastante em site review, galera. Então, sei lá, vou pegar aqui. O próprio Tua Saúde. Vamos colocar calculadora. Vamos ver se eles fizeram isso aqui, por favor. Vamos colocar aqui calculadora de MC. Ó, isso aqui, ó. Essa parada. Revisão da Tatiana Zanin, nutricionista. A Tatiana validou a calculadora. É uma bela exigência agora para o que a gente está falando do EIT também, de decisões financeiras Your Money, Your Life. Né? Então, uma decisão de saúde. Então, vamos supor que ele não validou isso aqui e fala que a pessoa está com o MC, sei lá, de 20, então está abaixo do peso. Será que realmente está abaixo do peso? Ou não está abaixo do peso? Quem está falando isso? Então, o Google vai procurar o autor. E aqui a gente está vendo que é revisado por uma especialista em nutrição de verdade. Então, como eu falei, é muito fácil você criar um site de calculadora, mas tem uma validação? Aqui, ó, a equipe editorial da saúde também fez isso. Era inegável. Eu nem tinha abrido essa URL aqui, da calculadora de MC, mas é exigência hoje para o nicho de Your Money, Your Life e até os nichos que não são de Your Money, Your Life, você tem que criar um autor para assinar e a gente sabe que o autor tem peso de ranqueamento. Então, uma coisa que falta no projeto dele hoje é isso. O projeto dele está parecendo aqueles projetos ocultos, a gente não sabe o que é o dono do site, e é algo que vai começar a importar para as inteligências artificiais também, porque as marcas querem aparecer dentro das IAs. E aí? Seu site vai ser um site genérico ou ele vai ser um site de marca? Vai ter uma marca por trás. Seja uma marca pessoal. Pode ser, por exemplo, ó, que poderia ser o site da Tatiana Zanin. A Tatiana Zanin criar calculadoras relacionadas à saúde. Também ia performar. Entende? Eu acho que faltou isso. Tem aqui o MC. É um texto de blog, tipo, com cara de blog mesmo. Mas tem a validação desse ali. Algo que está faltando hoje e que vai ajudar esse site a performar também, tá? Alguém assinar para essas calculadoras e validar as calculadoras, beleza? Principalmente do Follow Your Money, Your Life. Aqui tem bastante artigos relacionados, tá? Em vídeo mesmo. Aqui tem os anúncios relacionados ao tema, né? Eles conseguiram fazer isso. Aqui, ó, parte de menu que ele não fez. Vai precisar
logo, breadcrumbs que não tem, ele não fez os breadcrumbs refletindo a estrutura. Aqui, ó, rodapé. Bem importante também, rodapé, ó, quem somos, processo criativo, tudo isso aqui, galera. Ele poderia fazer missões e valores, são realmente mostrar para o Google o que é o site dele. Parte de rede social, sinais sociais, ele só fez o Instagram, ele poderia fazer tudo, Facebook, Pinterest, todas as redes sociais que ele conseguir fazer, colocar com follow, né, para não vazar a autoridade, mas isso também ajuda a identidade, a marca do site dele, tá? Então, o site dele hoje aqui é sobre calculadores, beleza, mas quem que é a cara por trás desse site também, né? Então, meu cálculo online. Meu cálculo online é isso? Online. Aqui tá escrito line, né? É, tá errado agora. Vamos rir de português. Meu cálculo online é online, né? Calculadores online para o seu dia a dia. Deixa eu abrir outra aqui. Faltou algumas coisas ali de desenvolvimento, meu. Aqui tá certo, meu cálculo online. Mas aqui tá diferente. Isso que eu tava falando quando eu tava navegando no site dele. Eu falei, cara, vou dar o header tá de um jeito, né? A navegação tá de um jeito, às vezes aqui tá muda, não tem um padrão. Isso para navegação de site na web meio que é obrigatório, né? Porque a gente quer que os sites eles sejam navegados para navegadores diferentes, né? Na web. Então, quando você tem uma inconsistência realmente, pode dificultar, de fato, de colocar aqui, pode dificultar a navegação em outros sites, a performance, a questão de segurança também, né? Esses anúncios aqui eu acho que pode atrapalhar um pouco a qualidade da página, porque eles aparecem muitas vezes, é um anúncio suplementar, e às vezes é um anúncio que ele bloqueia a própria experiência do usuário, ele fica na tela. Seria mais interessante ele colocar um anúncio fixo aqui. Então, realmente marcar para o Google, a Google, esse aqui é um conteúdo suplementar, porque esses anúncios que aparecem aqui, eles interferem bastante na experiência com a calculadora. E é chato isso, né? Você vai ver que tem alguns sites que colocam isso, mas são sites que os caras querem ganhar todo custo com anúncio. Então, esses scripts de terceiros ali que não são do AdSense são um pouco problemáticos, né? De analisar visualmente, né? Até recomendo que ele não coloca, porque é mais aconselhável você colocar um iframe fixo, né? Então, um script fixo aqui, as laterais. Tem que pensar, talvez, no script fixo do que esses anúncios aqui parecendo. Acho que, na verdade, isso me irrita. Não gosto de colocar isso nos meus projetos, tá? É um problema que pode comprometer a qualidade do conteúdo e da navegação do usuário. Então, por isso que eu costumo não colocar. Mas, assim, projeto legal. Acho que tem que ter refinamento só e ajustes, tá? Belos ajustes. Então, vou voltar aqui, galera, que aí já faz o encerramento dele, né? Coloquei algumas coisas aqui para ele, basicamente vão ser os benchmarks agora para ele. Então, tem que arrumar as URLs do blog, a gente viu. Tem que fazer essas coisinhas aqui, então, melhorar a navegação, a arquitetura semântica, validar as calculadoras, tá? Criar um especialista pela validação, que foi o que a gente viu ali. De metas, tá? Como é um site novo, vou colocar aqui de bench para ele. Fazer o site chegar a dia 20, tá? Depois, vamos colocar aqui, pô, tá um pedaço aqui, 400 cliques por mês, acho que ele vai conseguir fazer isso, tá? Pelo menos, em 3, 4 meses de projeto, ele pegar o projeto dele e chegar a 400 cliques por mês, acho possível, tá? DA20, que aí ele vai fazer backlinks para página home e principais calculadoras, tá? Criar mais redes sociais. Criar rede social e colocar o link na bio. Ele tem um sinal de confiança, tá? E falta criar as páginas de confiança, tá? Tem que validar a calculadora, a política de qualidade, a política editorial, todas as páginas que a gente viu ali do Tua Saúde, ele pode criar e colocar, tá? Coloquei aqui melhorar a navegação, que é realmente criar um menu e o rodapé de forma adequada, né? Então, assim, dá um tapa na questão do desenvolvimento, né? Melhora também aqui a arquitetura e não vejo por que teu projeto não performar, tá? Eu acho que uma consultoria de SEO que eu faria com você é falar para você assim, meu, vai aqui para a calculadora Fases da Lua, porque aqui você já tem autoridade, se você fechar a linkagem interna, você vai chegar na primeira página, entendeu? Que basicamente vai ser isso, que vai rolar dentro de uma consultoria. A gente vai escolher palavras-chave onde o seu site cria um cenário menos competitivo frente aos outros sites, porque a gente vai pegar site muito grande, beleza?
mas aí tem alguns refinamentos para você fazer aqui no projeto. Mas é um projeto que é bem legal, né, para o momento que a gente está, a era das IAs, porque antigamente era muito difícil você desenvolver calculadora. Aqui já está bugando, né? Era muito difícil você desenvolver calculadora, tá? Atualmente é mais fácil, porém, entretanto, aquela questão, você tem que provar como que as pessoas conseguem te copiar, entende? Então, acho que, ao meu ver, é você achar uma pessoa também para assinar e validar suas calculadoras. Você tem que ter isso. É regra de ranqueamento, mas também vai fazer com que seu projeto se torne único e confiável e também vai mostrar a qualidade para as pessoas e os usuários, tá? Acho que é isso, espero que você tenha gostado. Dei uma visão ali sincera do que fazer, não acho que tenha um grande problema, só considerações importantes aqui para a qualidade do seu site e das suas páginas, tá bom?